Muito para falar sobre futebol. Vamos começar com a Copa do Brasil. Bruno, bom dia. Muito bom dia, Silvânia, Pedro, amigo ligado aqui no Pulo do Gato da Rádio Bandeirantes. Final definida na Copa do Brasil. Depois de um final de semana voltado para essa competição, também intercalando jogos do Campeonato Brasileiro, temos Atlético Mineiro e Flamengo. Ontem o Flamengo garantiu sua classificação em Itaquera contra o Corinthians, naquele jogo que ficou marcado pela expulsão do Bruno Henrique com 25 minutos de jogo, e aí o Corinthians não conseguiu criar. Essa é a verdade, a impressão que dava era de que o Corinthians poderia jogar por 10 horas consecutivas que não ia conseguir marcar um gol no Flamengo. O jogo terminou 0-0 com poucas chances para o Timão, mesmo com um jogador a mais durante boa parte do jogo. O empate deu a classificação para o Flamengo, que venceu o jogo de ida por 1-0. O Corinthians agora volta suas atenções ao Campeonato Brasileiro. Do outro lado, tivemos o Atlético Mineiro se classificando no sábado, com um golaço do Hulk empatando o jogo contra o Vasco, 1-1. O Atlético tinha vencido 2-1 na partida de ida. Então, o final entre Atlético Mineiro e Flamengo, Copa do Brasil, tem seus candidatos definidos. Agora, sobre Brasileirão, Silvânia, vamos com os jogos também que mudam bastante a situação do campeonato nesse final de semana, porque o Botafogo empatou contra o Criciúma 1-1 e o Palmeiras não bobeou, aproveitou sua chance, venceu o Juventude fora de casa por 5-3, um jogaço, 3 gols do Rafael Veiga, e agora apenas 1 ponto de distância entre Botafogo e Palmeiras. Então o Verdão com chances absolutas aí de título e com essa briga que deve se estender até o final do campeonato. O Brasileirão também pegando fogo, a gente acompanha tudo na Rádio Bandeirantes, mas agora a briga tá mais acirrada. O Palmeiras de fato encostou no líder Botafogo. E pela Série B? Pela Série B, alguns destaques também, porque apertou tudo, viu? A situação é bem complicada, porque o Sport venceu seu jogo, placar de 3-1, e com isso encosta nas equipes que estão no topo. Então, Santos e Sport agora com 56 pontos, Novo Horizontino tem 54, Mirassol 51. Vale destacar que hoje temos outra partida entre Chapecoense e Goiás, se enfrentam às 8 horas da noite para fechar essa rodada, a 32ª da Série B, e o Santos com seu título bem ameaçado, agora dividindo a liderança com o Sport Recife. O que tem de destaque nessa semana no futebol, Bruno Miliozzi? Olha, essa semana a gente volta as atenções também ao Campeonato Brasileiro, viu, Pedro? A gente lembra que temos no meio de semana partidas de Copa Sul-Americana, então o Corinthians deve entrar em campo logo mais também contra a equipe do Racing. A gente lembra que a Rádio Bandeirantes também acompanha tudo isso e, claro, Copa Libertadores. A gente tem amanhã Atlético Mineiro e River Plate, outra semifinal, o Galo que também é semifinalista de Copa Libertadores, e pela Série A um jogo atrasado entre Fluminense e Atlético Paranaense. Na quarta-feira temos o jogo da Libertadores entre Botafogo e Peñarol. Então, semifinais definidas pra gente conhecer também os finalistas da Copa Continental. E no sábado teve a vitória do time feminino do Corinthians. Bem lembrado, Corinthians campeão, e vale destacar, viu, Silvânia? O Corinthians ganhou a Libertadores Feminina 2-0 contra o Santa Fé e não comemorou, aproveitou o espaço para fazer um protesto contra as más condições que a Conmebol apresentou para esse campeonato. Campos muito ruins, transporte muito ruim, sem visibilidade, pouco investimento na competição, e o Corinthians aproveitou esse espaço, jogadoras consagradas, apesar do 5º título, para reclamar e apresentar uma denúncia não só a favor do Corinthians, mas também a todas as jogadoras que, enfim, passaram por condições precárias realmente nessa competição da Conmebol. Mudança no local da Pois final. Com pouco tempo, né, de imagem para o time conseguir se organizar, foram de fato vários problemas, e o Corinthians aproveitou esse título, essa visibilidade para fazer essa reclamação, o que, na minha opinião, foi muito bem feito. Mas parabéns às meninas do Com Corinthians. certeza, mais um título para o Corinthians, o 5º da Copa Libertadores.